Então, vou começar com uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 43 anos, tenho cabelo castanho escuro, tá mais escuro do que o normal porque ele tá ainda molhado. Estou usando um óculos de gatinho que tem umas pintinhas marrom e bege, um coração, um brinco prata de coração, né? Meu sinal é esse aqui, ó, sabe? Fazendo sorriso, porque costumam dizer que eu tenho um sorriso largo e realmente tenho um sorriso largo. Vocês vão me ver que eu tenho facilidade de rir, né? Que em alguns momentos é bom, outros não é tão legal, né? Dependendo do momento. Tô com uma blusa verde escura, um cordãozinho prata com um pingente verde clarinha. Atrás de mim vocês estão vendo um fundo que simula os desenhos infantil. Do meu lado direito, o logo da Unileia, né? E o meu nome, né, professora Luciana, e o cargo que eu atuo aqui na Unileia, né, que é a coordenação do curso de pedagogia. Hoje não, né? Amanhã a gente começa uma nova turma. É muito importante que vocês interajam, façam perguntas, que vocês construam laços com a galera que está na sua turma que começou hoje, né? Eu sempre falo lá no grupo que o início, vocês fiquem nesse grupinho que a gente construiu para vocês, e depois, com o tempo, vocês podem ir navegando nos outros grupos, até para conhecer a galera, né? E conhecendo um pouco também os colegas dos outros períodos. Mas porque agora vocês não se aventurem nos outros grupos. Porque a gente tem entradas mensais, o que significa? A gente tem uma turma por mês. Então, eu tenho um primeiro período, nós, né? Porque vocês fazem parte da nossa comunidade. Nós temos um primeiro período que começou em fevereiro, né? Então, você imagina, né? Começou em fevereiro, já está em agosto. Março, abril, maio, junho e julho. Né? Ele já está no segundo período. Então, nós temos o primeiro período que começou em março. Então, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Entrou no segundo período agora em agosto. Tivemos outro primeiro período que entrou em abril e assim sucessivamente. Então, todos os meses a gente tem turma entrando. Cada turma tem um cronograma de atividade e todas estão no primeiro período. Então, pode ser que você ingresse lá num grupão que tem maior chamado primeiro período, que aí tem a galera de todo o primeiro período, e você faça uma pergunta e o colega fala assim para você: pô, mas eu ainda não estou estudando essa disciplina. Ou eu já estudei essa disciplina por conta dessas entradas e desses calendários, tá? Então fiquem atentos, a gente vai conversar mais sobre isso na frente, mas agora, como é um mês de ambientação, um mês de você se conhecer conosco, né, juntos e misturados, é muito importante que vocês sigam essas nossas orientações e façam todas as perguntas possíveis. A aula inaugural, gente, infelizmente, ela acaba sendo uma aula mais chata, né? Porque ela acaba sendo muito expositiva. Eu preciso apresentar algumas coisas para vocês entenderem onde vocês estão pisando. Nós temos várias aulas inaugurais, que é uma forma da gente acolher vocês, uma por mês, mas é muito importante que nesse primeiro momento, né, você, depois eu vou compartilhar esse link, você vá anotando as dúvidas, vá anotando as informações que eu for chamando a atenção aqui, que é importante, porque muitas das vezes a gente só tem dúvida quando põe a mão na massa, né? Então, isso E claro que a gente vai estar aqui para respondê-lo, mas como a gente acredita na autonomia e na independência do estudante, não é na solidão, mas na autonomia e na independência do estudante, é importante que você saiba onde encontrar as informações. E aí eu quero começar sabendo de vocês, né, fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem, alguém aqui já fez curso EAD, pode responder por microfone ou pelo chat, como vocês quiserem. Alguém aqui está sabendo, né, das novas políticas públicas de formação de professores, da nova política pública para EAD? Me contem um pouquinho para eu saber até onde eu vou poder conversar com vocês para não cansá-los, nem cansá-las. Não precisa se atropelar, pode ser um de cada vez. Oi, boa noite. Me chamo Oi, Naila, Paula. boa noite. Tá como Naila, porque é um e-mail do meu antigo brechó. Meu nome é Paula, prazer estar com vocês. Eu ainda Prazer, sigo Paula. prazer com referente a essas mudanças. Quando eu me lancei no curso, ainda fiquei insegura. Eu digo, ai meu Deus, será que eu vou perder tempo?
Será que eu não vou ser, eu não vou conseguir fazer parte, né? Concluir meu curso, se isso vai implicar. Eu gostaria, sim, de entender um pouquinho dessas mudanças. Estou me lançando num ambiente novo, até por conta da rotina, né? A gente que é mãe, trabalha, e eu necessitando crescer numa área que eu gosto, mas sem condições de fazer algo presencial. E aí eu tenho dúvida quanto a essas mudanças, se isso vai implicar na formatura da gente, o que que muda, se vai continuar tendo cursos EAD para pedagogia ou para a área de licenciatura. Excelente, Paula. Acredito que essa deve ser a mesma angústia de muitos dos colegas, né, não, gente? Mas alguém tem essa dúvida ou não sabe nem do que a gente está falando? Bem, Então, eu sei que pode teve falar, várias. Rebeca. Eu não me apresentei, eu sou Rebeca Rosa, sou aqui do Rio. Então, essa a dúvida dela é muita da nossa, assim. Eu também sou uma dona de casa, com filhos, né? E, assim, é tudo novo para mim, né? Voltei a estudar depois de 20 anos, eu terminei o médio, né? Então, eu voltei a estudar e encarei a pedagogia como é, um novo alicerce na minha vida, né? Na verdade, eu tenho uma filhinha de 10 anos e uma de 1. Aí eu botei assim como eu vou crescer junto com elas, né? Na pedagogia, elas vão ser as minhas, as minhas, é, enfim, eu vou aprender com Não elas é e cobaia, né? É experiência viva, né? Porque você vai estudando e vai experimentando. isso, a brinquedoteca eu estava explorando lá para fazer com elas, entendeu? E embora sejam fases diferentes, eu sempre fui uma mãe muito presente. Eu acho assim, o professor, o pedagogo são pessoas especiais, né? Eu tenho assim, e nunca encarei assim, me vi como, mas hoje foi até um despertar do meu marido que falou assim, eu estava com uma cabeça de fazer biomedicina, e eu falei assim, mas eu estava adiando, me sabotando, né? Muito. E ele, por que você não faz? Por que você tá. Vai fazer. Ele sempre me incentivando. Aí ele virou assim, por que você não faz pedagogia? Eu nem pensei, eu estou há um ano me sabotando em outros cursos, mas quando ele falou em fazer pedagogia, eu me vi aqui, eu consegui me ver trabalhando nisso, eu consegui me expor para o futuro, ver assim, nossa, eu consigo me ver lá, né? E assim, eu tô com a cara e a coragem, assim, tô sem dormir desde do dia que eu me matriculei, porque todo dia eu penso desse curso como um, uma coisa assim muito intensa assim para mim, né? E assim, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ver coisas diferentes, eu quero poder passar aqui e passar bem. Eu não quero simplesmente nesse curso, embora seja EAD, mas para mim é presencial isso aqui. Eu não tenho essa barreira desse computador aqui, não é uma barreira para mim. Para mim, isso aqui eu estou vendo você fisicamente aqui para mim, né? E eu quero que essa tela não signifique nada além de uma tela, mas para mim é tudo. Para mim vai ser uma janela, uma porta para a vida, né? Então, espero que os meus colegas de profissão, porque vou ser uma futura pedagoga, que encarem isso aqui como uma porta, não é uma janelinha, né? Do Windows, uma janelinha não. Isso aqui é uma porta que eu quero encarar assim É um fisicamente. portal, né, Rebeca? É para eu passar e ver novas coisas e aprender muitas coisas ainda que, embora falaram para mim, nossa, você está com 40 anos, que eu tenho 40 anos. Falei assim, nossa, você está com 40 anos, agora está na hora de aposentar. Aí me deu uma desanimada.
Não, Mas eu primeiro você pensa o falei, seguinte, a gente não vai se aposentar tão cedo, né? Quando eu fiz o meu cálculo, né, da nova aposentadoria, eu comecei a trabalhar com 17 anos, gente, como professora. Eu vou contar rapidamente isso para vocês. E, infelizmente, a gente não vai se aposentar. E por mais que a gente, tão cedo, né? E por mais que a gente se aposente, é, é muito importante essa maturidade que a idade traz para a gente poder renovar e trazer as inovações que a educação do nosso país precisa. Claro que a gente precisa de todos juntos e misturados, né? Mas a nossa maturidade é muito importante, principalmente para a gente fazer as viradas que ainda são necessárias. E o que você, Rebeca, apontou e a Paula é muito perfil de quem busca EAD, principalmente quem busca EAD na Unileia, né? A Unileia, não sei se vocês conhecem, normalmente as pessoas falam assim para mim: gente, eu nunca ouvi falar da Unileia. E realmente, eu também, quando fui fazer a minha entrevista para trabalhar, eu já conhecia, porque eu tinha colegas, né, amigos do peito trabalhando na Unileia, mas a Unileia é uma empresa portuguesa, né, uma instituição de ensino que nasce em Portugal e vem para o Brasil. é, já com o que eles chamam de DNA digital, né? Tô falando eles no passado porque eu ainda não fazia parte dessa equipe há muito tempo. E aí eles vêm para o Brasil ofertando cursos de pós-graduação e com outras áreas que a gente chama de unidade de negócio, né? Vocês vão ver a Leia Educacional com Y, que tem vários livros, tem a galera da Leia para concurso não, livros da área jurídica. Vocês vão ver Leia MP Concurso, Leia de curso técnico. Dani, por isso que é Unileia. E lá em Portugal ela já tem uma tradição na educação muito grande, tanto que na pandemia, depois pesquisem isso, quem tiver curiosidade, me manda um zap que depois eu mando para vocês. Quando teve a Covid, né, que teve até aquelas notícias de que o próprio presidente de Portugal foi na TV, né, que eles utilizaram muita TV para poder seguir promovendo os estudos para as crianças, porque eles também não tinham acesso à internet. é, a Leia estava ali ajudando na organização e no fomento de conteúdo. Então, quando ela vem para o Brasil, ela não vem para a graduação, ela vem para a pós. Tanto que vocês vão ver que a pós, gente, a nossa pós é uma coisa de doido, né? Eu já vou apresentar vocês a graduação, mas já colocando a semente da pós, vocês vão entender por quê. Tem pós de tudo que você possa imaginar. Você pensou numa temática, tem pós. A cada hora eu me surpreendo também com essa potência que a Unileia possui. Mas veio uma legislação em 2006, tem tudo a ver com a nossa conversa, tá? Não estou contando só história de pescador, não. Quando veio uma nova legislação em 2002, dizendo que toda instituição só pode ofertar pós-graduação se ela estiver vinculada a uma graduação. Porque antigamente, gente, as instituições poderiam fazer o seguinte: olha, eu vou ofertar pós-graduação, me conecto, né? Essa não é a melhor palavra, mas eu acho que nesse primeiro momento faz sentido essa palavra. Me conecto com o Ministério da Educação e oferto a minha especialidade, né, que é a pós-graduação, porque a pós-graduação é uma especialidade. Pensa num degrauzinho, né? A graduação é o primeiro degrau, a pós-graduação seria o segundo degrau, dividido em dois momentos, que a gente chama de lato sensu e o estrito sensu. Lato sensu voltado para pesquisa e o estrito sensu voltado para pesquisa e o lato sensu voltado para especialização. O que que é pesquisa? Mestrado e doutorado, tá? E aí a Unileia trabalha no lato sensu, que é a especialização. E aí a Unileia se vê, né, como uma pós-graduação gigantesca, que vocês já deveriam, quem já está na internet há muito tempo, já devia conhecer com outro nome, né, que era Unileia, mas tinha um nome fantasia, que era WPOS, se eu não me engano. E então ela já veio para o Brasil digital e com um marco muito interessante que já tinha gente do Brasil inteiro, porque aqui vocês vão ver não só na sala de aula, como trabalhando na Unileia, gente do Brasil inteiro. É muito legal, é uma experiência muito legal. E aí, por exigência de lei, né, eles tinham que se vincular a um curso de graduação, a uma instituição de graduação, e aí eles adquiriram, compraram uma instituição que nasceu aqui no Rio de Janeiro, chamada AVM, A Vez do Mestre, que era uma instituição muito conhecida aqui por nós, por fazer uma educação, uma graduação à distância muito diferente. E o seu primeiro curso
é o nosso curso de pedagogia, no que vem nosso curso faz 20 anos, né? E por que que isso tudo é importante? Porque a Unilei adquire a graduação, né, dessa instituição AVM, que aí vira essa grande Unileia, e atualmente a gente tem 26 cursos de graduação e não sei quantos mil cursos de pós-graduação. Aí eu não sei o número de cota, tá, gente? Da última vez, se eu não me engano, estava em 5.000, mas depois vocês deem uma olhada. Então, a legislação ela tem esse poder, né? Essa potência de fazer com que grandes viradas tenham que acontecer no nosso cotidiano, na nossa vida, na vida das instituições. Porque por mais que a instituição aqui ela seja uma instituição privada, toda instituição de ensino é uma concessão pública, né? O Ministério da Educação concede como se fosse uma licença para essa instituição atuar. Então, de alguma forma, a gente paga, vocês principalmente que são estudantes pagantes, vocês pagam duas vezes, por meio dos impostos, que era a obrigatoriedade da gente ofertar esse ensino de forma pública, e por meio da mensalidade aqui na Unileia. Mas essa é uma das estratégias que no mundo inteiro é adotado para expandir o acesso à educação. Então, isso foi a Unileia vira essa grande Unileia com a graduação em 2015, de fato, mas já vinha acontecendo o processo de aquisição e de mudança desde 2013, final de 2013, 2014, mas 2015 é consolidado. E aí uma nova organização se faz a partir da experiência da pós-graduação Unileia e da graduação Unileia. Então, quando a gente fala de oferta de ensino, de entregar o ensino para o aluno, vamos falar de educação superior, que é onde a gente está pisando agora, sempre teve duas modalidades, né? Eu falei oferta, mas a legislação diz modalidade, que é a entrega presencial e a entrega à distância. A entrega presencial todo mundo já conhece, né? É bunda cadeira, a gente brinca que é bunda cadeira, né? Se está lá presencial naquele território, precisa estar lá. Quando veio a modalidade à distância, também afetou o presencial, porque veio uma possibilidade daquela carga horária do presencial até 20% do total ser ofertada à distância. E o curso à distância é o curso completamente à distância. Mas para todas as licenciaturas do Brasil e para todos os cursos que tinham oferta de estágio obrigatório, o curso nunca foi completamente presencial, por mais à distância, por mais que fosse vendido dessa forma, né? Vocês devem ver em vários locais, o curso completamente online. Licenciatura e outros cursos com estágio, não, porque o estágio obrigatoriamente é presencial e desde que se fez EAD no Brasil, né, sempre foi presencial e as práticas pedagógicas também presencial. Na área da saúde ainda tem outros Vai lá, papai. componentes. Oi, Rebeca. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Eu Nada. estava falando com a minha filha que eu esqueci o Não, pode microfone ser que eu dela. feche para você. Qualquer coisa você abre. Então, sempre foi semipresencial, vamos falar assim, mas com uma flexibilidade, claro, à distância muito grande, né? Significa que você não vai todo dia no polo, você não vai todo dia para o seu espaço presencial. E onde que era essa presencialidade na legislação passada, né? No estágio dentro da escola, nas práticas de ensino ou práticas pedagógicas dentro da escola ou outros territórios, igrejas, ONGs, clube, porque no estágio a legislação compreende que é experiência da habilitação do curso, da docência, vamos falar do nosso curso de pedagogia, dentro da escola, então tem que ter essa vivência. E nas práticas de ensino é um olhar mais aberto para o que é ensino, para o que é uma prática educativa. Então não precisava ser necessariamente dentro de escola, podia ser em museu, em hospital, em várias possibilidades de atuação do pedagogo. A gente vai conversar sobre isso na aula de práticas mais para frente. Então era assim, sempre foi assim. Quando foi ano passado, o Ministério da Educação trouxe uma grande inovação, né, que foi uma nova forma de organizar os cursos de licenciatura. Começou assim, por isso que a gente está chamando, né, lançamento das novas licenciaturas. O Ministério da Educação tem sempre um,
A gente fala Ministério da Educação, parece que é uma entidade, né, gente? Mas não, é formado por pessoas, formado por indicadores. Que indicadores são esses? São aquelas provas de larga escala, os resultados do Enem, né? O que a gente chama de Provinha Brasil, que é a prova realizada, que agora é SAEB, que se chama, né? Periodicamente, de 2 em 2 anos na educação básica. Por que que isso é importante? Porque se pega aqueles dados da realidade e percebe, olha, os alunos não estão aprendendo bem matemática, os alunos não estão aprendendo bem língua portuguesa. Onde é que está esse gargalo? Nas condições, do contexto que está esse estudante? Pode ser. Pode ser na formação dos professores? Pode ser. Então, todos esses, os indicadores do IBGE, todos esses indicadores, eles vão fazer, dando informação, imagina uma costura mesmo, né? Que vai dando forma a uma política pública. Então, no ano passado, em maio de 2024, após muita discussão, né? Porque a última legislação do nosso curso de pedagogia foi em 2019, eles lançaram uma nova resolução que integrava vários campos e traz várias inovações, né? Inovações que até então não eram tão inovações, porque as próprias legislações anteriores já nos obrigava, né? E aí obrigar mesmo, tá, gente? Porque está na legislação, a gente tem que cumprir, não tem essa de fingir que não está vendo. Da gente integrar teoria e prática. Então, por mais que seja um curso EAD, era um curso que tinha que promover que o estudante seja ativo ali, que ele já se vê como docente, que ele que todos os objetos de trabalho do docente estejam dentro desse curso, que pode ser, né, considerado um desafio, tanto para EAD como presencial, mas já é uma obrigatoriedade. Outra coisa, eles reorganizaram todos os conteúdos que devem estar presentes no curso, porque você deve estar se perguntando assim, pô, Luciana, mas isso vale só para a Unileia? Quando implementa uma legislação, gente, vale para o Brasil inteiro. A diferença é que a instituição B, né, vai escolher a partir dos princípios, dos valores dela, como vai executar essa legislação. Mas o que a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir, não tem essa de não cumprir. É igual receita de bolo, né? Você pode pegar a mesma receita e seu bolo sair de um jeito, o meu sair de outro, da Paula sair do outro, da Rebeca sair de outro, porque vai depender de diversas condições, desde os ingredientes, a própria cozinheira, né? Entre outras coisas. É exatamente igual, tá, gente? Não muda. O que que a gente tem como obrigatoriedade? No mínimo 3.200 horas no curso. O curso, ele tem que ter Vai um lá, mínimo papai, de 4 anos. toma banho. O curso tem que ter um mínimo de 4 anos. O curso ele tem que ter o mínimo de 400 horas de estágio. O curso ele tem que ter o mínimo de 10% da carga horária total do curso, 320 horas, de atividade extensionista. O curso ele tem que estar organizado em formação geral docente, formação específica. O curso ele tem que abordar determinadas competências e determinar gerais, né, da formação docente, determinadas competências da formação específica. Isso todo curso tem que ter, e é o que a resolução traz para a gente. O que que ela traz de novidade? Ela traz para a gente a possibilidade de um componente presencial muito maior, que ainda não vai ser acolhido nessa turma. Por quê? Porque essa legislação, normalmente é assim, tá, gente? Vocês vão ver que eu vou falar da EAD, vai ser um pouquinho diferente. Antigamente era assim, uma legislação foi implementada. O que que significa implementada? Ela é divulgada oficialmente no Diário Oficial. A gente tem 2 anos para cumpri-la em sua íntegra, né? A gente vai fazendo transições para poder ir colocando dentro da instituição e do curso aquelas novidades que são colocadas dentro da legislação, mas quando for 4 de maio de 2026, porque essa lei é de 2024, as novas turmas, a partir daquela data, precisam cumprir exatamente o que está ali na legislação. Então, isso foi em 2024. Por isso que no início desse ano a gente já apresentou novas licenciaturas, porque já é um exercício de você integrando essas novidades da legislação. Bem, ponto. E aí, quando foi em maio também desse ano, o Ministério da Educação trouxe uma nova organização para a educação à distância. Primeiro, ele tira o conceito modalidade, né? Ele diz que não existe mais modalidade, existe oferta. Oferta presencial, semipresencial, que até então não tinha na legislação, e a oferta à distância. O que é um curso à distância? É um curso que ele sim é ofertado completamente à distância.
mas vamos botar um entre aspas, porque até o curso que é completamente à distância, ele tem que fazer a atividade extensionista presencial e ele precisa fazer uma prova presencial. Então, não é um curso, né, completamente à distância, por mais que a gente tenha inteligências artificiais diversas. E aí ele traz uma grande novidade, que foi uma reviravolta para as licenciaturas, que é o conceito de semipresencial. Então, eles dizem que a partir de 16 de setembro, né, que é amanhã, 16 não, 18, 16 é o nosso início das aulas. A partir do dia 18 de setembro, toda licenciatura é semipresencial. Toda nova turma, sublinha isso, a partir do dia 18 de setembro, é uma turma semipresencial, o que significa que não existe mais, a partir do dia 18 de setembro, ofertas de cursos para as licenciaturas e outros cursos da área da saúde, mas o que interessa para a gente agora é a pedagogia, né? Na oferta à distância. Claro que quem se matriculou antes da data segue na modalidade à distância, porque é jurisprudência, né? Eu não posso retirar o direito de alguém só por conta da força de uma nova legislação. Isso não pode. Isso é inconstitucional. Então, continuamos ofertando o curso à distância, essa é a nossa última turma, né? Mas a partir do dia 18 de setembro, nenhuma instituição no Brasil pode mais ofertar pedagogia à distância. É pedagogia semipresencial. Entre outras licenciaturas, entre outros cursos da área de saúde. Dá um exemplo. Serviço social também é semipresencial. Gestão hospitalar, que é um tecnólogo, também é semipresencial. Então, inclusive, na legislação vem colocado de forma bem clara: não pode fazer propaganda dizendo que o curso é completamente online, porque as instituições faziam isso. Ah, vem estudar no curso completamente online. Opa, mas pedagogia não tem estágio presencial, então não é completamente online. Pedagogia não tem atividade extensionista, que é presencial, pode não ser presencial no polo, mas tem uma carga horária presencial. Então, o Ministério da Educação publicou essa decisão e, pela primeira vez, ao invés do que aquilo que eu falei para vocês, que eles foram dando 2 anos de transição para a gente poder fazer as mudanças, eles mesmos publicaram um calendário dizendo: olha, mudou a legislação, a partir de agora são 3 ofertas de entrega de ensino, semipresencial, presencial e EAD, e até dia tal, os cursos só poderão ter matrículas quem é semipresencial até o dia tal. Aí depois, até o dia tal, só determinada atividade. Então, eles publicaram um calendário de transição. Então, a instituição de ensino superior, independente se é pública ou privada, tem que seguir as mesmas regras e não tem mais tanta autonomia. Não, Amanda, o estágio é obrigatório. A Amanda perguntou assim: então não vamos precisar fazer estágio? Não, estágio é obrigatório presencial, sempre foi, desde a existência da EAD. O que vocês não vão ser, né, obrigados é a fazerem a alteração para o curso semipresencial, que vai ter uma carga horária presencial muito maior dentro do polo. As aulas que a gente faz aqui ao vivo, no Teams, é obrigatoriamente a partir do dia 18 de setembro no polo, com presença, com falta. Se você não tiver presente lá no polo, naquela data marcada, você fica reprovado. A gente, assim, uma comunidade muito grande da EAD do Brasil lutou muito, né, para que não fosse dessa forma a legislação, mas infelizmente é dessa forma que a legislação foi publicada. Então, o que é importante para vocês saberem, vocês e todos os nossos alunos, não só da Unileia, de todos os alunos do Brasil, não serão impactados diretamente dessa legislação agora. Serão sim os alunos que forem fazer matrícula a partir de 18 de setembro. Mas vamos abrir um parênteses: não serão impactados nas grandes exigências da presencialidade, mas muitas das inovações que a gente vê como qualidade, a gente já está implementando no curso, tá? Como os conteúdos atualizados que eles sugeriram, né, que a gente chama das matrizes de competência e habilidade, toda a ação inovadora que se refere à atuação do docente, a gente já coloca dentro do curso, né, mas o que a gente não vai colocar, porque a legislação nos permite isso, é o semipresencial a partir do dia 18 de setembro. Não, Joyce, vamos voltar lá. Todos os alunos que fizeram matrícula antes do dia 18 de setembro seguem na modalidade EAD.
não são impactados em nada no semipresencial. Mas vamos supor, trancou a matrícula, desistiu do curso a Maria Elise, né? Se ela desistir do curso, né, e for fazer uma matrícula no dia 19 de setembro, independente se é na Unilei ou em outra instituição pública ou privada, o curso de pedagogia é semipresencial. Então, vocês aqui da Unileia, né, para nós, é a última turma que vai se formar na modalidade, ou melhor, que ingressa na modalidade à distância. Todos os outros nossos alunos também não serão impactados. Quem vai ter uma nova organização são os alunos que vão ser realizadas as matrículas a partir do dia 19 de setembro. Tá claro? Eu acho que o mais importante é gravar isso. Vocês que estão aqui não serão impactados com essa presencialidade. Ficou claro, Paula? Sim, sim, agora eu entendi. Tá bom? Obrigada. Porque eu fico preocupada de vocês, de repente, ficarem escutando algumas notícias. Tá na dúvida, ficou inseguro, né? Luciana, manda um áudio, manda uma mensagem, manda uma notícia que eu vou responder. É muito importante falar isso para vocês, porque como estão saindo muitas notícias, né? E algumas notícias dela, a gente precisa compreender um pouco mais da legislação para poder entender. Outras são mentirosas mesmo, tá, gente? Não vou dizer mentirosas, alarmistas, né, que acabam trazendo uma interpretação mais tendenciando a mentira, sim. Então, assim, vocês não têm nem nada prejudicial na formação de vocês. O que é importante, que é, infelizmente, preciso reforçar, só não pode trancar o curso. Porque se vocês trancarem o curso, infelizmente, para realizar uma nova matrícula, vai ter que ser no formato semipresencial, tá? Claro que, né, muitas coisas podem mudar, porque é uma discussão que o Ministério da Educação está fazendo muito grande. Se vocês derem uma olhada no Plano Nacional de Educação, a gente vai estudar isso mais para frente. Uma das únicas poucas coisas que o Plano de Educação cumpriu, que o Plano de Educação fechou no ano passado, 2024, isso. Foi o acesso ao ensino superior por meio da EAD. Só que também a gente precisa fazer a nossa meia-culpa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas temos muitas instituições que também não cumprem aquilo que deveria ser cumprido. Então, o Ministério da Educação está fazendo uma revolução. Outra grande revolução que vocês vão ouvir falar muito na EAD, na EAD não, nas licenciaturas, não é na EAD, é o ENAD. ENAD também é uma política pública de avaliação do ensino superior. Então, assim, a instituição ela tem autonomia de escolher qual tipo de avaliação vai fazer com o seu aluno, mas ela tem que fazer avaliação. Qual tipo de avaliação que ela vai fazer é autonomia da instituição de ensino superior, mas tem que fazer avaliação. A instituição precisa fazer uma avaliação, ter uma avaliação institucional, né, que a gente chama de CPA, Comissão Própria de Avaliação. Esse nome é em toda instituição, tá, gente? E a gente precisa publicar esses relatórios visando melhoria das práticas educativas. Isso é em toda instituição de ensino superior no Brasil. Como que vai fazer? A instituição escolhe. E aí, dentro dessa política nacional, sempre teve o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Ele ocorria de 3 em 3 anos, né, uma prova papel, teórica. Então, a gente brincava que eram os alunos escolhidos, né? Não escolhidos por nós, né? Escolhidos por essa política pública que de 3 em 3 anos fazia essa grande prova e a partir dessa grande prova avaliava o desempenho do estudante, né? E a partir do conjunto do desempenho dos estudantes, um exemplo, toma aqui 14, né? Maria Elise, Joyce, Daniela, Paula, cada um vai ter uma nota, mas o conjunto daquelas notas vai gerar uma nota para a instituição Unileia, vai gerar uma nota para a instituição UERJ, e todas as notas dessas instituições do curso de pedagogia geram uma nota nacional e uma média nacional. Essas notas vão de 1 a 5. Nem vou falar zero, porque zero, nunca vi instituição tirar zero, já vi tirar 1. Zero não. E aí, a partir dessa nota, eles avaliavam, né, o nosso curso. Qual é a grande novidade também, a partir do ano passado? O ENAD, para as licenciaturas e para o curso de medicina, ele deixou de ser trienal e anual. Ah, Luciana, eu tenho que fazer ENAD todo ano? Não.
Isso significa que no final do ano, quando você tiver, final do curso, quando você estiver concluindo o curso, para você finalizar o curso, você precisa ter passado pelo ENAD, que a partir de 2024 se divide em duas etapas. A primeira etapa não é primeira e segunda, tá? Porque você pode fazer primeiro uma e depois outra, depende da sua rotina acadêmica. A prova teórica, que hoje a gente conhece como Prova Nacional Docente, que a gente acredita que, sinceramente, eu não acredito, tá, gente? Que isso foi um grande ganho para a gente, porque antigamente a gente fazia a prova para o MEC nos avaliar, e a partir da Prova Nacional Docente, vocês não pagam, né, a quem é enadista, né, e faz a prova no final do ano como concluinte, lá no final do curso. Você não paga a inscrição e ganha, né, essa possibilidade de fazer a prova nacional docente e utilizar a prova nacional docente como processo seletivo para ingresso na carreira pública docente. A gente vai conversar muito ao longo do curso sobre isso, mas é importante vocês saberem que existe. Então, essa é uma das etapas. A outra etapa que o MEC implementou no passado foi a avaliação prática dentro de estágio supervisionado, que para a gente não é novidade, porque tudo que o MEC pedia a gente já fazia, que é você estar lá na escola, acompanhar o professor, fazer relatório, avaliar lá o entorno para poder entender aquela comunidade e aplicar uma aula de 1 hora, né? A única mudança que a gente fez foi colocar o plano de aula igual ao plano de aula solicitado pelo MEC, o nosso não era igual, tinha mais informações. O do MEC é mais sucinto, mas é um plano muito legal, que é o plano que a gente utiliza nas práticas integradas de ensino desde o primeiro período, já para ir ambientando vocês e quando chegar lá no estágio, né, ser puro suco do sucesso. Então, Amanda, essa mudança vai ter algum impacto sobre nossa formação, o valor no mercado de trabalho? O ENAD, sim, a Prova Nacional Docente, sim. Sim, Amanda, mas eu vou fazer um 5 ponto e vírgula, tá? Porque a Prova Nacional Docente, a primeira edição vai ser esse ano. Então, eu tô falando sim, aí como profissional, Luciana, que acompanha a educação há muito tempo. Mas para a gente ter uma visão mais geral de tudo, a gente precisa que a prova seja realizada e a gente precisa seguir o acompanhamento dessa prova nos próximos anos. Um exemplo. Esse ano, 1.045 municípios adotaram a Prova Nacional Docente. O que significa, Amanda, se você estivesse no final do curso, estivesse sendo uma das alunas enadistas e fizesse a Prova Nacional Docente, você não ia pagar inscrição para fazer essa prova teórica. E se você sair bem, né, e o seu município for um dos municípios que aderiu à Prova Nacional Docente, você já sairia com uma carreira pública já consolidada. Por que já consolidada, né? Porque com certeza você seria aprovada, porque acaba que os alunos que estão estudando, né, no curso, independente, bem, quero acreditar que todos os cursos tenham qualidade, do nosso eu posso afirmar, porque essas provas, né, processos seletivos públicos, esses concursos públicos, estão sendo baseados nas matrizes de competências que se organizam no curso de pedagogia. Então, imagina uma pessoa que está fora dos estudos há muito tempo, a organizar um tipo de avaliação que você já vem estudando, que você já entende ao longo do curso, porque a gente sabe que é tudo disciplina e rotina, né? A outra pessoa vai ter muito mais dificuldade. Então, a gente acredita sim, Amanda, que a Prova Nacional Docente vai trazer, sim, melhorias, porque é um dos objetivos da valorização do docente. Mas a gente só vai ter certeza disso depois dessa edição, juntando com os dados do ano que vem. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente já vê, sim, muitos movimentos, né, que tem tendenciado a gente fazer essa interpretação que sim, é uma busca pela valorização do profissional docente. A gente vai conversar muito sobre isso, mas eu acho que para nossa relação ser transparente, eu preciso apresentar essas informações para vocês. Então, fica, depois, se vocês quiserem, a gente vai se encontrar outras vezes, a gente pode seguir com esse papo, mas é importante vocês saberem que o nosso curso é um curso atualizadíssimo. Vocês vão ver que tem uma preocupação que a gente não tenha com mudança. Se a gente tiver que mudar a estrutura, não das disciplinas que você vai cursar, mas dos conteúdos por dentro, a gente muda e sempre informando vocês, porque a gente sabe que é importante, né? A gente valoriza, é uma missão da Unileia, valorizar principalmente o curso de pedagogia, porque
é muito importante para o desenvolvimento da nossa nação. Mas também vocês, e não esse mais é no sentido de entretanto, contudo, vocês vão notar que aqui nós temos dois grupos de pedagogia. Um grupo de pedagogia que eu chamo de Matriz 2025, isso é só para eu poder sinalizar para vocês, tá? Vocês não precisam gravar isso. E um grupo que eu chamo de Matriz 2022. Por quê? Uma pessoa que nunca cursou um ensino superior ou que vem de outra área, tipo contábeis, que não tem nada a ver com as licenciaturas, não tem como eu aproveitar disciplinas de ciências contábeis nas licenciaturas, é muito difícil aproveitar, porque todas as nossas disciplinas são aplicadas à educação. Um exemplo, uma aluna virou para mim e falou: Luciana, eu fiz psicologia do trânsito em ciências contábeis. Não posso aproveitar em psicologia da educação? Não. Porque o pedagogo, gente, ele é formado para atuar prioritariamente, porque é assim que diz a legislação, com educação infantil e anos iniciais de ensino fundamental, tá? Claro que a gente trabalha com jovens e adultos, né? Jovens, adultos e idosos, como a legislação chama agora. Mas esse prioritariamente é o nosso público. Então, eu preciso estudar os conhecimentos da humanidades organizados aplicado para essa galera. Psicologia do trânsito não me dá o cabedal necessário para eu poder entender psicologia do desenvolvimento. Mas eu fiz sociologia, mas não é sociologia da educação. São inúmeros os sociólogos, inclusive na área da educação. A gente precisa fazer escolhas para poder apresentar a vocês. Então, quem já vem de alguma instituição, que já fez pedagogia, ou já fez outro curso, já tinham muitas disciplinas que a gente poderia aproveitar, a gente coloca na Matriz 2022, porque o Ministério da Educação permite isso. Agora, se você é um aluno que nunca cursou ensino superior, nunca cursou um curso de licenciatura, é sua primeira vez, a gente coloca na Matriz 2025. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque podem ter algumas disciplinas diferentes. Por exemplo, eu vou falar um nome aqui de uma disciplina que, de repente, pode ser que... É muito raro não ter, tá? Mas pode ser que não tenha no seu curso. No curso de Matriz 2022, a gente tem comunicação em linguagem. Na Matriz 2025, a gente tem competências do ensino superior. Então, tem algumas mudanças, é importante vocês saberem que elas existem para vocês não ficarem perdidos nas informações. Dito isso tudo, que não é blá blá blá, é importante para a gente ter uma relação bem transparente, eu preciso apresentar a nossa diretora, que é a professora Solange Ferreira Moura. Ela adora estar com a gente. Vocês vão ver isso, vão ver que eu não estou mentindo. Quem for curioso, vai lá no nosso canal Acontece na Unileia, que já tem várias lives dela ali agendadas, né, para a gente. E ela é uma entusiasta na educação, e o foco dela é o estudo de direitos humanos, né? Então ela está sempre com a gente, acompanhando os nossos encontros, né? Os grandes encontros que a gente compartilha com a comunidade. Essa sou eu atuo na Unileia desde 2019, e aí, Rebeca, eu vou te contar uma coisa. Eu entrei na graduação muito cedo, não por influência da minha mãe. Minha mãe hoje ela tem 74 anos, mas ela ingressou na graduação com 48 anos. Ela não tinha, minha família, né, não tinha experiências nem referências de ensino superior na faixa etária dela, né, porque ela era formada para ingressar direto no mercado de trabalho, também não tinha ensino superior como se tem o TAD, né, gente? Naquela época a gente não tinha formação em EAD, e ela ingressou na UERJ, no vestibular, ela foi aprovada no vestibular de pedagogia em 12º lugar. E aí isso revolucionou a vida dela. E aí, olha como é importante a sua inserção no ensino superior, independente da idade. E foi a inserção dela no ensino superior que acabou alavancando tanto a geração mais nova como eu, como outras pessoas da idade dela a ingressarem no ensino superior. Então, minha mãe se formou com 48, né? 49, 50, 51, 52 anos. Ela era uma aluna exemplar, porque aquilo ali para ela era muito importante. E ela foi convidada para implementar a EAD na UERJ, e que hoje é conhecido como Consórcio CEDERJ, né, que inspirou a Universidade Aberta do Brasil, UAB. Então, nunca é tarde, a gente está no momento certo, no local certo. Eu comecei nova, eu fiz o ensino médio na modalidade normal, meu foco sempre foi educação infantil, então depois que minha mãe ingressou
na UERJ, quando ela estava no quarto período, eu fiz o primeiro vestibular, não passei, fiz o segundo vestibular, também não tinha EAD, né, em graduação na época que eu ingressei, não era fácil, assim, era caro, na época era praticamente o mesmo valor de um curso presencial, então para mim só restava ser aprovada na universidade pública. Então minha mãe estava no quarto período, e eu ingressei no primeiro com os mesmos professores, mas eu não era aluna maravilhosa como ela, mas sempre trabalhando com educação infantil e alfabetização, que é o meu primeiro ponto de encontro. Eu comecei a trabalhar com a EAD em 2005, como professora tutora, e a partir daí eu comecei a fazer pesquisas que eu já fazia no contexto de alfabetização, mas no contexto de sobre se era possível a constituição de afetos por meio da EAD, né? Constituição de relação. Imagina, isso em 2015, época ainda de Orkut. E aí, em 2007, eu ingressei na UFRJ no mestrado em educação com esse tema, né? Sobre a constituição de afetos na EAD, mas acabou que minha pesquisa não foi somente sobre isso. Então, desde então, eu atuo como gestora acadêmica também. E como multiplicadora da Educamídia, porque eu gosto, adoro. Então, assim, se vocês quiserem conversar sobre isso, é uma coisa que eu gosto bastante, que é sobre a importância dessa linguagem, né, tecnológica, audiovisual, para a gente poder compreender não só a sociedade atual, como o universo, né, das nossas crianças. E aí, por que que eu estou falando o tempo todo que a gente acredita que a nossa formação é inovadora? A gente, claro, já muitos do que a legislação de 2024 trouxe para a gente, das licenciaturas como inovação, a gente já praticava. Mas o que que você vai ver no seu curso que é importante chamar a atenção? Primeiro, a integração teoria e prática. Então, desde o primeiro período, você é convidado a já pensar em integrar os seus conhecimentos teóricos na prática. Isso para a gente é essencial. E se você não estiver fazendo esse link, senta para conversar comigo ou com os professores, porque isso é importante, né? É, ampliação do cumprimento da carga horária presencial em algumas disciplinas, que não vai servir para essa turma de agora, somente para as turmas que vão começar a partir do dia 19 de setembro. Mas o que que a gente considera que é essencial? Aqui na Unilei, a gente sempre fez, como determina a legislação, o estágio presencial. E esse é importante, gente, porque não tem como a gente formar um profissional completamente online. Porque tem algumas experiências, quem é mãe aqui sabe disso, que precisam ser vivenciadas, até para você entender qual é o campo da pedagogia que você vai ser feliz. Porque a gente precisa sobreviver financeiramente, mas a gente precisa ser muito feliz com aquilo que a gente faz, né? Eu nunca imaginei trabalhando com adulto. Minha paixão era os menores, né? No início era alfabetização e berçário, que eram as minhas grandes paixões. Mas a gente vai tendo novas experiências, conhecendo novos conteúdos, a gente vai ampliando o nosso olhar. Outra inovação, que aí não é da Unilei, é do MEC, né? É que eu falei para vocês, a implementação do ENAD como avaliação teórica e avaliação prática. E aí eu vou voltar à pergunta da Amanda, né? Mas como que isso nos dá valor no mercado de trabalho? Amanda, você pode pegar os bons resultados, que eu tenho certeza que vocês vão ter, tanto na avaliação teórica como na avaliação prática, e anexar ao currículo de vocês, né? Eu quero acreditar que todos vão sair, né, se assim desejarem, claro, como servidores públicos, construindo uma carreira pública, porque a gente precisa fazer essa diferença. Mas você pode optar também por ir por outros caminhos. E aí você pode pegar esses resultados e ir apresentando. Outra coisa muito legal que a Unileia faz muito, e vocês vão ver isso, e quem já estiver curioso pode dar uma olhada lá no nosso fórum de informações da sala ou no canal da Unileia, que é pegar esses conhecimentos que a gente está estudando e devolver para a comunidade, que é a extensão, né? A gente brinca a extensão na veia, a extensão no sangue. E isso vai fazendo com que não só você sinta que aquilo que você está estudando tem importância, tem significado, como também você vai ampliando e se apresentando para a sociedade. Como, né? Eu construo uma cartilha e compartilho com as pessoas, eu construo um livro e compartilho com a minha comunidade aqui do lado, eu frequento um clube e ajudo um clube a utilizar rodas de leitura. Você vai se sentindo integrada àquela comunidade e importante para aquela comunidade. Mas para isso, né, eu estou falando assim, futuro
presente, né? Mas é muito importante você entender onde que você se encontra, porque a gente está aqui, ó, no slide 6 ainda, e eu já dei um monte de informação para vocês, e pode ser que vocês tenham que ficar balançando aqui a cabeça para poder entender essa chuva de novidade que eu estou trazendo para vocês. Agora, o que a gente espera de vocês é que vocês se encontrem na estrutura e na metodologia da Unileia. Cris, quem já leciona há algum tempo também precisa realizar o estágio obrigatório? Excelente pergunta, Cris. Vamos lá. Vou parar aqui para responder a Cris. Cris, quem atua como professor regente de turma tem direito a abono de estágio. Estágio não existe isenção, tá? Existe abono. Quando que você chega nisso? Quando você estiver matriculado no estágio. Vocês vão ver, e hoje eu já compartilhei, né, uma vaga de estágio não obrigatório. A gente tem essa preocupação de compartilhar com vocês vagas de estágio, principalmente por conta da sustentabilidade financeira e para vocês vivenciarem novas experiências. Mas se você não está matriculado na disciplina, o nome do estágio é estágio não obrigatório. Eu posso pegar essa carga horária, usar como atividade complementar, colocar no meu currículo, mas não é estágio obrigatório. Você só faz o estágio obrigatório quando você está matriculado na disciplina. Nós temos lá o estágio 1 e o estágio 2. Normalmente começa no 5º período. Por que normalmente? Porque se de repente é um aluno que já vem de outra instituição, vai começar antes, tá? Porque já tem mais isenções, aí o cara não parte do 1º período, ele parte do 2º ou do 3º período. Mas normalmente o estágio começa no 5º período e pode sim ser abonado. E quando chegar o momento da matrícula, o professor que é responsável pelo núcleo de estágio, que é o Fábio Maia, e a sua professora de sala, que vai ser a Priscila ou Isabel, ela vai te avisar também, vai te explicar, tá bom? Mas vocês podem aproveitar o tempo todo, toda a produção de trabalho no território profissional que vocês ocupam, ou nos locais que vocês ocupam. Isso tudo, com certeza, Cris, a gente tem que aproveitar. Depois me pergunta se eu te respondi. Pode falar, Alessandra. Eu vi que você abriu o microfone. Desistiu? Não, foi sem querer, eu apertei sem querer, Então sim, tá. perdão. Nada. Mas hoje, o que é importante? Vocês saber, como a Rebeca colocou no início, quer falar, Paula? Sim, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu Claro. sou PAIE para o Estado e ADI, no caso, se eu fosse do municipal. E aí eu sou uma tutora de criança com autismo dentro da sala de aula. Isso ajuda ou não? Para o Não. estágio que você está falando ou para o curso como um todo? Sim. Ou, Para contribui os de alguma dois. forma? Claro, Isso. claro. Olha só. Se você não tiver com a carteira de trabalho assinada como regente, você não consegue o abono. Mas você já como mediadora ou PAE, você pode fazer o seguinte, você pode fazer o estágio, quando você estiver matriculado em estágio, tá? Você pode fazer o próprio estágio com o apoio desse estudante que você estiver fazendo a mediação. Outra Entendi. coisa, a gente vai ter as atividades extensionistas para serem realizadas. Você pode fazer com as crianças que você apoia, no local que você faz. Além de acompanhar a menina, né, a Abigail, descobriram que eu sou artesã e aí eu venho fazendo oficinas de reciclagem com jeans e pet com eles. E aí a professora me incentivou a voltar a estudar, de continuar, sabe, prosseguir para me tornar uma pedagoga, uma arte pedagoga, não sei. Claro, uma arte terapeuta. Isso aí. Isso. E aí, o que E que aí você pode fazer, Paula? Olha só, você pode pegar, porque no nosso curso, a gente vai falar mais à frente, tem atividade complementar. Todas as atividades que você faz na escola, você faz com a Abigail, se a instituição, e normalmente eles fazem isso de boas, tá? Fez sei lá, festa junina, você pode pegar uma declaração da festa junina e mandar como atividade complementar, declaração das suas oficinas e mandar como atividade complementar. Ai, que massa, que legal. Para mim está sendo um presente. Eu faço aniversário dia 19 e eu estou me dando de presente estudar. Fazer o que eu amo. E se tem uma coisa que a gente não se arrepende é por estudar, gente. A gente pode se arrepender por qualquer coisa. Por estudar, a gente não se arrepende, pode ter certeza. Não, E
E aí, Paula, Obrigada. olha só, já vou te dar duas dicas, né? Para Paula, mas serve para todo mundo. A gente tem alguns professores aqui que são bem especializados em inclusão. A gente fala, né? Como vocês vão ver o tempo todo quando a gente está falando de inclusão, a gente faz ela de inclusão de uma perspectiva geral, que a gente chama do desenho universal da aprendizagem, né? Uma aprendizagem que seja para todos e para todas. Só que a gente sabe que para determinadas deficiências ou dificuldades ou transtornos, tem que ter estratégias específicas. Então, a gente tem o professor Robert Siegel. Gente, ele é fantástico. Ele tem ele desenvolve atividades por meio de jogos, especificamente com estudantes com dislexia, dislalia e altas habilidades. É um barato. Ai, O professor, bom. o professor Fábio Maia. Depois sigam até ele no Instagram, que o foco dele é desenvolvimento de diversidade. Depois eu posso até colocar aqui para vocês. E aí, o foco dele, a gente sempre tem uma semana de diversidade no final do ano, que a gente vem trazendo estratégias, né, de inclusão diversas na área de educação, empresa, comunidade, por aí vai. Thalita, Thalita e Isabel, que são as professoras de vocês de creche, disciplinas de creche, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, que é a realidade da escola, né, gente? São professoras que trabalham com inclusão na veia. E a professora Esther, que é a nossa professora responsável em Libras, que é fantástica. Salvem esses nomes, que vocês vão se apaixonar por ela. Não que vocês não vão se apaixonar por outras pessoas, mas esses profissionais, eles são especializados nessa. E o professor João, que é o coordenador de letras, também é um barato. Então, vamos lá. Só para voltar aqui, né? E juro que eu não vou me estender muito, tá? O que é importante para a gente agora? Claro que a gente fica feliz, né, por estar nos presenteando, como a Paula falou muito bem, com o momento de estudo, que é o momento nosso. É um momento que ninguém pode fazer pela gente, né? Mas agora a nossa referência é que vocês entendam um pouquinho como a Unileia funciona. Se não entender, pelo menos saiba como pedir ajuda, né? Então, a primeira coisa, a gente tem um campus digital. Significa que a gente está em todos os lugares. Então, a gente tem as aulas, obrigatoriamente acontecem no portal do aluno. Você pode acessar o portal do aluno pelo navegador, telefone celular ou computador, né? Chrome, Mozilla, o que você quiser, Edge, o que você achar melhor. Ou pelo aplicativo. Eu sugiro que você baixe o aplicativo no seu dispositivo móvel, para o computador não tem aplicativo, tá, gente? É pelo navegador, portal Unileia, portal graduação, que você baixe e experimente, porque são experiências diferentes, né? Se você tem problema com acesso à internet, eu recomendo o aplicativo. Porque o aplicativo você pode abrir tudo, baixar tudo e fazer as atividades ali, e depois, quando tiver internet, você roda essas atividades, sobe essas atividades para serem entregues a gente. É uma opção, tá? Mas é importante você saber que aula é dentro do portal do aluno. Aula já está gravada lá dentro do portal do aluno. E eu vou mostrar para vocês um pouco como que está a organização do conteúdo. Esses encontros que a gente faz no Teams, a gente chama de encontro mesmo, encontro síncrono, ao vivo, todos são gravados. Mas aula mesmo, o que você precisa fazer já está lá dentro da sala de aula. A gente tem as ferramentas do Office 365 da Microsoft, que é o que eu coloquei lá no grupo. Você já fez seu e-mail aluno Nileia? Por quê? Para a gente garantir a segurança das informações e um encontro proveitoso, a gente utiliza o e-mail aluno Nileia. Para você construir os conteúdos, né? Tem gente que não tem acesso ao pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint. Com e-mail aluno Nileia, você consegue ter acesso a tudo isso em nuvem, não precisa pagar. Normalmente é uma licença que fica entre 500 e 600 reais, então você tem acesso a isso por meio da nuvem, né? Temos o WhatsApp, esse grupo é de vocês, então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Quando vocês estiverem com dúvidas e quiserem me chamar, me marquem. Nós temos ali também funcionários administrativos para poder ajudar no cotidiano. É importante vocês saberem, né? Porque tem um apoio ali. Mas lembrando que tem fila para atendimento, então pode ser que você, de repente, mande uma mensagem para uma das meninas que são assistentes da coordenação geral e elas demorarem um pouquinho. Existe um prazo para responder, mas a gente tenta responder o mais rápido possível. E o canal do YouTube acontece na Unileia. Tem o do Instagram também, tá, gente? Mas o canal da Unileia, para a gente, é um canal que integra direto ao desenvolvimento de vocês,
porque ali a gente faz as nossas grandes palestras, normalmente semanas acadêmicas, encontros que a gente quer convidar a comunidade toda, a gente faz no canal da Unileia. Então, se você não segue a gente no YouTube, já vai lá, ativa o sininho, porque todos os certificados, listas de presença das atividades, você tem que estar inscrita no canal e acessando o chat lá do, do canal, né? Então, no portal do aluno, você vai ter acesso ao professor, a um local para tirar dúvidas, ao nosso livro didático, às aulas, ao atendimento ao aluno, ao financeiro, à secretaria acadêmica, biblioteca virtual, vagas de estágio, tudo por meio do portal do aluno, né? Então, no portal do aluno, você vai encontrar as disciplinas e as avaliações de cada disciplina. Importante, cada disciplina tem uma sala de aula digital. Então, lembra que a Rebeca falou: ah, já explorei tudo, fiquei olhando aqui. Cada disciplina, né, cada semestre, ele é organizado de uma forma, com disciplinas diferentes. A dinâmica vai ser a mesma, mas o conteúdo, o recheio da disciplina é que é diferente, né? Então, na sala de aula, você vai encontrar um fórum para conversar com o professor, um quadro de avisos que a gente chama de fórum de informações gerais, vai encontrar um local que a gente compartilha conteúdo com vocês, cronograma de atividades, isso tudo, né, com prazos importantes que precisam ser cumpridos, tudo dentro da sala de aula. Cada disciplina tem um cronograma, cada disciplina tem um professor, cada disciplina tem seu material de estudo, por isso tem que ter muita organização. Toda disciplina ela está organizada em circuitos de aprendizagem. Imagina, a gente imaginou que você está numa jornada, numa viagem com a gente. Então, essa viagem tem início, né? Fase intermediária, final e uma fase integradora. Imagina que você está numa escadinha, né? Então, vai aumentando o grau de complexidade da apresentação desse conteúdo. Cada circuito de aprendizagem, né? Inicial, intermediário e final, ele possui materiais que a gente já recomenda para estudar. E daqui a pouco você vai estar já com isso memorizado, né? Então, vamos lá. Circuito inicial, aula 1, aula 2. Primeira semana de estudo, uma atividade avaliativa com 2 questões objetivas. Eu sempre falo, para responder as avaliações, usem o livro didático. Para a gente isso não é cola, para a gente é ferramenta de estudo. Até porque a resposta não está ali na letra, você vai ter que refletir, né? Ao pé da letra, na verdade. Você vai ter que refletir para poder achar a resposta. Então vamos lá, circuito inicial, aula 1, aula 2, uma atividade avaliativa. Circuito intermediário, aula 3, aula 4, mais uma atividade avaliativa objetiva e o início do fórum temático, que é uma discussão. Normalmente a gente apresenta um estudo de caso para você responder e ir conversando com os colegas. Circuito final, aula 5, aula 6, né? Mais uma atividade avaliativa. Circuito integrador, 2 questões discursivas. É sempre assim. Não tem diferença. A diferença vai ser o cronograma das disciplinas e o conteúdo que tá por dentro delas. Então, imagina que o nosso curso é um grande quebra-cabeça. Os componentes curriculares, né, que são as disciplinas, elas vão se integrando. Então, eu tenho sempre uma disciplina que ela vai durar o semestre inteiro, que a gente chama de disciplina estendida, né? Não precisa gravar esse nome, mas é porque a gente acaba utilizando, e se você escutar, você já sabe o que é. E junto com as disciplinas estendidas, nós temos disciplinas mensais. Sabe quando a gente está no curso presencial, que a gente tem assim 2 tempos de matemática na terça, mais 2 tempos na quinta-feira, mais um tempo na quarta-feira. Aqui, por a gente acreditar na andragogia, que é a pedagogia com foco para jovens, adultos e idosos, né, que é outra perspectiva do que a gente está aprendendo agora, que é a pedagogia, a gente foca no conteúdo. Então, você vai ter uma disciplina que está lá estendida, como está aqui, ó, práticas integradoras de ensino e extensão, que vai durar 5 meses, e vai começar com uma disciplina mensal, com duração, como o próprio nome já diz, de 4 semanas. Começa com essa disciplina, que a gente sempre chama de disciplina 1, né? Então, você pode ouvir D1. Terminou essas 4 semanas, você vai para a segunda disciplina. Terminou a segunda disciplina, vai para a terceira disciplina. E você vai perceber que essa disciplina estendida, tal como está aí no quebra-cabeça, ela vai se encaixando nos temas. Então, não precisa
Pode fazer dessa forma. Mas não precisa sair estudando tudo de uma vez só. Você pode ir esperando conforme cada disciplina for sendo apresentada, porque cada disciplina sendo apresentada, ela vai trazendo, vai conectando com os próprios conhecimentos da disciplina estendida. Estágio supervisionado também é uma disciplina estendida de duração de 5 meses, trabalho de conclusão de curso também. Vocês estão vendo que tem uma pecinha de quebra-cabeça do lado de fora, que a gente chama de atividades complementares. Dentro dessa dinâmica do curso, gente, dinâmica do curso, 4 anos, tá? Não é para você fazer tudo em um mês, em um período, não. É o curso inteiro. Por isso que já tem estágio aí sendo apresentado e o TCC. Nós temos as atividades complementares, que a legislação nos sugere, que são aquelas atividades, né, que não são obrigatórias do curso, que muitas vezes o aluno faz, porque são aqueles teminhas que faz o olho da pessoa brilhar. No manual do aluno, a gente tem a descrição de todas as atividades complementares que possam ser realizadas, desde participação de congresso, escrever livro, participar das nossas palestras, das nossas oficinas, dos cursos livres que a gente colocou, tem disponível lá na plataforma, e você tem um espaço que depois vocês vão conhecer dentro do portal do aluno, que vocês podem ir enviando os certificadinhos e declarações de realização desses cursos, que vai contabilizando ali o seu total de carga horária até o final do curso. Então, você, quando finaliza o curso, você tem que estar aprovada, né? Nas disciplinas, ter finalizado o estágio, ter finalizado o TCC, a atividade complementar e também os ENADs. Aqui na Unilei, a gente tem várias atividades que vocês vão ver que a gente já faz pensando no perfil, né, de estudantes que saíram do ensino médio que o Ministério da Educação nos apresenta e que a gente também tem um pouco de ideia a partir do público que chega até a gente. Então, vocês vão ver cursos livres, temos 4. 4 baseados, gente, em fragilidade que nós tivemos no ensino médio, né? Ou no segundo grau. Para muitos ainda era segundo grau. Redação oficial, matemática básica, leitura e interpretação de texto, e tem outros, né? São alguns básicos. Clube da Leitura, uma vez por mês a gente tem um encontro ao vivo com a professora Tati, que ela sempre traz estratégias diferentes para a gente aprender a ler e interpretar melhor texto. É muito legal. Do mês passado foi um texto do Ailton Krenak. Esse mês foi da Cecília Meirelles, ela ensinou a gente a usar a biblioteca virtual. Tem a brinquedoteca, que eu confesso, que é um dos meus xodós, ela tá ali, disponível já no ambiente para você. Quando você clicar, vai aparecer assim, tanto o Clube da Leitura quanto a brinquedoteca. Inscreva-me. Pode clicar ali sem medo de ser feliz, que não vai aparecer nada para você pagar e nada para você fazer atividade. Existe o espaço fixo da brinquedoteca e uma vez por mês a gente faz encontros ao vivo, que a gente brinca. E aí brinca mesmo, tá, gente? Participa filho dos estudantes, pai, mãe, idoso, porque a gente vai a partir da prática, apresentando a teoria e brincando com vocês. E várias oficinas, desde ensinar o uso do Office 365, uma oficina só sobre o uso do Teams, uma oficina só sobre o uso do PowerPoint. E você não precisa aprender tudo isso agora. Você vai, né, percebendo qual a sua necessidade a partir do que for sendo solicitado no curso para você. Oficina sobre o uso de inteligência artificial, oficina sobre como fazer plano de aula, como montar um e-book, por aí vai. E ao longo do ano, 2 vezes por ano, a cada semestre, né, a cada 6 meses, a gente tem semanas acadêmicas, que são realizadas no YouTube, com grande palestra, com professores nossos, professores convidados, sempre com o objetivo de trazer esse conteúdo que você está estudando, abrindo janelões, varandas para a realidade, para os problemas sociais, tá? Então é isso, ó. Circuito inicial, aula 1, aula 2, circuito intermediário, aula 3, aula 4, circuito final, aula 5, aula 6, e circuito integrador, por ser questões discursivas quando é mensal e trabalhos autorais quando são na estendida, sempre vai ter essa organização. Isso é importante você anotar ou gravar. As disciplinas sempre vão ser ofertadas para você uma estendida e 5 mensais, para durar os 5 meses, tá?
Então, você vai escutar muito isso. Se você está no primeiro período, pode ser que você não esteja exatamente, quem está na matriz 2022, nessa disciplina, porque você pode ter uma disciplina isenta, né? Porque você já cursou em outra instituição. Mas normalmente é isso: comunicação em linguagem, educação em tecnologia, D3, educação em diversidade cultural, D4, história da educação, D5, fundamentos da educação na creche, e a nossa disciplina estendida é ambiente profissional 1, que vocês estão comigo, tá? Quem está no curso de 2025, matriz de 2025, a primeira disciplina é competências para educação superior. É uma disciplina, grava isso, que você não tem aprovação ou reprovação. É uma disciplina de ambientação, que é para a gente entender qual ponto que você está como estudante, tirar um retrato seu, para a gente poder ir desenvolvendo você ao longo do curso. Então, a gente vai fazer um monte de perguntas, vai mandar você fazer um monte de teste, e ali quem está com você é o professor Flávio. O que é importante? Você fazer as atividades da disciplina. Lembra? Não tem aprovação ou reprovação, mas tem conclusão ou não conclusão. Se você não fizer todas as atividades, você vai ficar como não concluído. Mas aproveite, porque nessa disciplina você vai entender mais sobre a Unileia. Então, se debruça sobre ela. A segunda é interpretação e produção de texto. Aí já tem aprovação e reprovação, e as demais também. E vocês vão estar comigo nas práticas integradoras de ensino 1, que é a disciplina estendida de vocês. Hoje eu não vou navegar pelo ambiente, né? Amanhã, quando a sala de aula mensal abrir, vai aparecer a disciplina mensal para vocês vão poder navegar. Na próxima semana, esquece essa data aí, 28 de agosto, gente. Vocês vão ter um encontro com a professora Denise, que é um encontro assim pelo Teams, que ela vai abrir o portal do aluno e vai clicar em cada botãozinho que tem lá e vai mostrar para vocês. Por que a gente não vai fazer isso ontem? Senão a gente vai fazer uma rave aqui, vai ficar um encontro muito longo e cansativo. Mas quem já estiver interessado, eu tenho gravações das oficinas anteriores, posso pegar uma gravação e mandar para vocês sem problema nenhum. Ah, Luciana, não vou poder participar no dia. Assiste a gravação, mas confie em mim, não deixa de participar ou de assistir. Quando eu falo participar, gente, você pode botar sua participação assíncrona, né? Como? Escrevendo no chat alguma coisa, trazendo dúvidas para a gente no fórum de dúvidas ou no WhatsApp. Mas é importante, confie em mim, assistir esses 2 encontros, tanto a aula inaugural para entender o curso, quanto o encontro com a professora Denise para poder entender como funciona o portal. Isso vai te dar uma segurança, depois vocês me contem se não é verdade, sem tamanho. Então, a partir de amanhã, isso aqui é um exemplo da disciplina Competência e Educação Superior, mas você pode ter outra disciplina, tá? Iniciando amanhã, se você está na matriz 2022, por conta, que já falei, né? Das disciplinas que você cursou em outra instituição. Quando você clicar, independente se é no navegador ou no aplicativo, quase que não saiu, você vai ver essa carinha. Tá vendo aqui, ó, brinquedoteca, já dei a dica para inscrever, clube de leitura também. Ali não vai ter nenhum encontro ao vivo, ali são apenas os conteúdos que já estão fixos ali. Embaixo você tem disciplinas. Conforme as disciplinas forem abrindo para você, vai aparecer para você essa carinha, essa rodinha. Não se preocupa com essa rodinha, que essa rodinha é um farol, né? A aprovação e reprovação não vem dessa rodinha, mas ela vai te avisar, olha, tem 28 atividades e você só fez 16. Atenta aí que tá faltando coisa. Tem 31 atividades e você só fez 8. 31 atividades, gente, pode ser desde a atividade avaliativa, baixar o livro, clicar no fórum de informações, participar do fórum temático, clicar na aula 1 da aula 2. Essa soma, tá? Do geral. Então, quem está na matriz de 2025 vão ter essas 2 disciplinas: práticas integradoras de ensino e competências para educação superior. Mês que vem, fecha competências para educação superior e abre interpretação e produção de texto. O ambiente fica aberto para vocês a vida toda, só fecha as atividades avaliativas. Por isso que vem essa minha primeira preocupação para vocês anotarem. Tá vendo aqui que está muito pequenininho? Ver datas de atividade. Não seguiem por aqui. Por quê? Porque aqui são datas gerais. Cada sala tem seu cronograma de atividades. E aí você vai se guiar pelo cronograma de atividades que eu vou mostrar para vocês agora. Você vai anotar essa data no caderno. Você vai criar o seu planner, vai aprender a fazer um planejamento de estudo para você.
a professora Neus ensina a gente colocar numa capa transparente no telefone celular com as datas principais, como for melhor para você. O importante é você saber anotar e saber onde estão essas datas importantes. Como é que eu entro na sala? Clicando no nome da disciplina. Cliquei no nome e vai abrir a sala. O exemplo aqui, cliquei em competências para educação superior, vai abrir, e é sempre essa organização, gente. Nome da disciplina, carga horária e esses módulos. Introdução, material didático, unidade 1, porque aqui só abriu até a unidade 2. Mas vai abrir 3, 4, 5, 6, por aí vai. Tá? Cliquei em introdução. Primeira coisa que eu vou ver é o plano de ensino. Toda disciplina vai ter plano de ensino. É importante vocês verem quais são os conteúdos que vocês vão estudar, quais são os objetivos de aprendizagem, né? Qual é a metodologia, dúvida que você tem lá. Poxa, Luciana, qual é a pontuação, qual é a atividade avaliativa que eu tenho que fazer? A gente vai repetir isso para você várias vezes, porque o professor ele repete isso para você semanalmente. Olha, essa semana a meta é isso e isso. Isso. Lê a aula 1, lê a aula 2 e fazer atividade. O professor repete isso para você, mas você já sabendo que tem outros espaços com essas informações já te ajuda. Tá vendo? Aí vai estar lá escrito em avaliação, ó, unidade 1, atividade X, unidade 2, atividade X. Então é importante vocês saberem, e porque é a nossa ferramenta de trabalho, né, gente? A gente usa muito plano de ensino. Bibliografia básica, são todos os livros que a gente utilizou para inspirar a construção, a redação dessas disciplinas. E se você clicar aqui no link, normalmente ele te leva direto à nossa biblioteca virtual, que tem vários livros maravilhosos. Depois dê uma olhadinha, porque é fantástico. Então, assim, competências para educação superior, voltei nela, vou repetir. Circuito inicial, aula 1, aula 2. O que a gente recomenda, né? Lembra? Competências para educação superior, esse exemplo serve para todas as disciplinas mensais. A disciplina possui 4 semanas. Semana 1, circuito inicial, aula 1, aula 2. O que a gente recomenda? Leia o livro, baixe o livro didático, leia a aula 1. Vai lá para o ambiente que tem uma aula interativa, leia a aula 1. Vai para o livro didático, leia a aula 2. Vai para a aula interativa, estuda a aula 2. Na aula interativa, como o próprio nome já diz, vocês vão ver vídeos, infográfico, imagens, que não é possível explorar no livro PDF, que o livro PDF é bem simples, né, para a gente ter essa experiência da organização do conteúdo da ciência que está sendo estudada ali. Então, é bem simples, bem assim, dentro, mais quadradinho, vamos dizer assim, mais formal. Ah, Luciana, preciso estudar desse jeito? Não. Posso ler primeiro o livro e depois a... Pode, né? Desde que você cumpra esse cronograma que a gente está sugerindo para você, porque é uma disciplina de 60 horas, que ela precisa ter estudo semanal de 15 horas. Como que você vai fazer essas 15 horas? A gente não vai ficar controlando você, tá? Porque aqui a gente está lidando com adultos. Mas como você vai fazer essas 15 horas é uma escolha sua. Se é no horário do almoço, se é tudo num dia só, se é 3 vezes na semana, 5 horas, se é 5 vezes na semana, 3 horas, só sábado, domingo, aí é com você. Tem disciplina que você vai estudar mais, tem disciplina que você vai estudar menos, vai depender da sua afinidade, mas o importante é você saber que você precisa ter uma dedicação de 20 horas semanais para poder estudar. 15 horas para disciplina mensal, 5 horas para disciplina estendida. Então, assim, primeira semana, disciplina mensal. Aula 1, aula 2, circuito inicial, atividade avaliativa. Segunda semana, circuito intermediário, aula 3, aula 4, atividade objetiva, fórum temático. Terceira semana, circuito final, aula 5, aula 6, 4 questões de múltipla escolha, que você pode e deve utilizar e consultar as aulas interativas e o livro didático. Na última semana, circuito integrador, 2 questões discursivas que envolvem o conteúdo todo. Você precisa ter como mínimo para aprovação a nota de 60 pontos, que é a nossa média. Então, assim, mas Luciana, não alcancei 60 pontos, né? Finalizou a 4ª semana, você não alcançou 60 pontos, você vai fazer uma prova final, valendo 100 pontos. Aí vão pegar a pontuação do primeiro momento de avaliação,
vai somar com a prova final e vai dividir por 2. O resultado tem que ser igual ou maior que 50 pontos, porque, né, a média cai para 50 pontos quando vai para a prova final. Isso tudo está escrito na sala de aula, no plano de aula para vocês, tá? Depois eu vou dar outra dica. Essa é uma disciplina estendida, que vale tanto para práticas integradoras como para o ambiente profissional. Nota que a disciplina ela tem 5 meses. Se ela tem 5 meses, eu não preciso estudar ela toda de uma vez só, né? E aí eu sempre falo para os alunos, agora, nesse primeiro mês, foca na disciplina mensal para você entender bem a dinâmica da disciplina mensal e vai estudando a aula 1 e aula 2 da disciplina estendida. Me espera, porque daqui a um mês eu vou chamar você para o encontro ao vivo e aí vou explicar a dinâmica da disciplina, tá bom? Mas vocês vão ver como que a dinâmica é muito parecida. Mesma coisa, ó, circuito inicial, aula 1 e aula 2, questão de múltipla escolha. Circuito intermediário, aula 3, aula 4. A diferença é que a gente não tem livro e todo o material está na trilha interativa, né? E a gente não tem fórum temático aqui. Circuito final, aula 5, aula 6, questão de múltipla escolha. Qual é a grande diferença? Nessa disciplina, a gente vai fazer a nossa primeira experimentação de olhar para de praticar a teoria. Então, nas práticas integradoras em ambiente profissional 1, a gente tem um envio do plano de aula, que a gente vai conversar daqui a um mês, tá? Só estou falando genericamente para poder apresentar para vocês. E aí a gente tem uma prova de conhecimento acumulado, que é uma prova que vai lá no final da disciplina objetiva, que ela vai juntar os saberes de todas aquelas disciplinas concluídas, né, no semestre, por isso que ela é no final da disciplina estendida, e tem o envio de certificado de conclusão do curso de nivelamento, tá? Você vai baixar lá o arquivo e mandar para a gente lá na sala de aula. Nenhuma disciplina estendida tem prova final. Por quê? Normalmente, na disciplina estendida é onde a gente cumpre o nosso componente prático e o componente presencial obrigatório na legislação. Então, você precisa alcançar 60 pontos, tá bom? Não tem prova final. Peraí, deixa eu voltar uma coisa que é importante. Nas disciplinas mensais, a gente tem o que a gente chama de atividade extra. Olha o nome, gente. Extra. Não é obrigatório. Ela vale até 30 pontos. São encontros assim ao vivo. Você tem que entrar com o seu login de aluno e estar presente ao vivo lá, participando da atividade. E você vai receber até 30 pontos. Por que até 30 pontos? Porque cada professor tem autonomia de escolher qual a pontuação que ele vai ofertar e qual o tipo de atividade que ele vai desenvolver, mas eles sempre explicam, informam com antecedência e divulgam no fórum de informações gerais e sempre que possível divulgam no WhatsApp também, tá? A primeira coisa importante agora, você planejar o seu estudo. Não sei quem já fez EAD, quem não fez sabe que esse é o grande, ou quem já fez, né, melhor, é o grande desafio para o sucesso na EAD. Então, lembra que eu falei que tem um cronograma de atividade? Cliquei lá em competências para educação, em introdução, você vai ver esse cronograma. Toda sala tem um cronograma. Qual é a sua tarefa a partir de amanhã? Primeira coisa que você vai fazer é anotar as datas, porque essas datas, gente, fechou, fechou. Não tem como a gente reabrir, o sistema não permite. Existe excepcionalidade? Existe. Ficou doente. Aí vem burocracia, que é o que a gente chama de regime especial. Você vai ter que pegar atestado médico, mandar por ocorrência, para a nossa coordenação geral validar. Então, assim, por favor. Tá, Dani, tá mudo, né? Mas pode deixar que eu vou colocar aqui na gravação, vou te responder. Tudo que é atividade objetiva, gente, a gente tem uma meta. Grava isso. Uma aula por semana. Aula 1, aula 2, semana 1, aula 2, aula 3, aula 4, semana 2, aula 5, aula 6, semana 3, atividade circuito integrador, aula 4. Grava isso, que toda disciplina mensal vai ser assim. Não alcancei 60 pontos, né, fazendo todas as atividades, eu ainda tenho a possibilidade da prova final, né? Ah, mas Luciana, me perdi no trabalho, perdi fórum temático. Fórum temático fechou, fechou, não abre mais. Circuito integrador fechou, fechou, que são as duas questões discursivas, não abre mais. Mas nas atividades objetivas, você pode realizar até 2 tentativas,
né? A atividade vale, por exemplo, no circuito intermediário, até 20 pontos. Eu acertei 0. Aí eu te recomendo fazer a segunda tentativa. Ah, Luciana, acertei 15. Aí você escolhe se você vai fazer a segunda tentativa ou não, porque das duas tentativas, o que prevalece não é a nota maior, é sempre a última tentativa. E não são sempre as mesmas questões objetivas, né? São questões de um grande banco que a gente tem, que tem trocentas questões, então eles giram lá, que a gente chama de randomizam, e aparece ali para você. Então, por mais que você queira fazer com o colega, atenção, porque além deles girar e trazer questões diferentes, eles mudam as alternativas também, né? Para você falar, ah, mas Luciana, botei a mesma questão mesma alternativa do colega, olha lá e vê se é realmente igual. Então, essa aqui é a primeira tarefa para amanhã, salvar o cronograma de atividades. Lembrando que toda disciplina mensal tem 60 horas e toda disciplina estendida terão 100 horas. Bem, a gente vai fazer uma experiência, né, com quem está em competência de educação superior. Quem quiser fazer, não estiver na disciplina e quiser fazer também, que é da Matriz 2022, entre em contato comigo que a gente faz também, que é a construção do planner, que é a construção do seu planejamento. Você vai entrar lá na sala, né, porque essa é uma das atividades de competências para educação superior, clique em material complementar e você vai ter duas versões de planner, uma versão mensal e uma versão semanal. Por que isso, gente? Não é burocracia. Isso é organização da vida, organização de estudo. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Eu tenho um planner para as minhas atividades. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tirar minha câmera aqui. Tá dando para ver, ó? Esse aqui, como é um calendário que já está semestral, né? Que é para o pessoal que está fazendo ENAD, eu imprimi. Mas esse aqui eu faço à mão mesmo. Eu achei esse aqui bonitinho vendendo setembro, outubro, e conforme for aparecendo as novas coisas, eu vou acrescentando aqui. Esse eu achei bonitinho na papelaria, mas você pode imprimir da internet também, que foi o nosso caso, que é esse aí que vocês estão vendo, que está disponível lá na sala. Por que que é importante, mais uma vez? Primeiro que é para você ter essas datas na sua cara, na sua frente, onde você estiver estudando, no seu local de estudo, aqui é o meu local de trabalho. Então tá tudo aqui à minha mão para eu poder lembrar os prazos. E quando o prazo é muito importante, eu ponho também no telefone celular, gente, porque para mim eu tenho caderno, canetas coloridas, porque para mim é importante. Então o que que você precisa fazer? Um planejamento partindo desse cronograma daqui, ó, para cada disciplina que for começar. E aí você vai escrever, olha, meu prazo aqui do fórum temático começa dia 23 de setembro. Aí você vai escrever lá, dia 23, começa o fórum temático. Último dia, 10/10. Você pode até determinar quando que você vai fazer. Olha, a disciplina fecha dia 26/10. Eu posso fazer o circuito integrador até o dia 13/10. E você vai colocando isso tudo no seu calendário. Eu sei, hoje em dia, eu uso esse aqui, que é o mensal, né? Mas existe a possibilidade de você fazer esse aqui para te passar, que é o semanal, que eu acredito que seja uma estratégia boa para quem está começando, porque quem está começando precisa encontrar ainda o seu modelo de estudo. Então, vamos voltar primeiro para o mensal. Um exemplo aqui dele preenchido, né? Olha, eu vou fazer 15 horas semanais só durante a semana, porque sábado e domingo eu quero ficar livre para fazer outras coisas. Aí você vai se organizar, olha, segunda-feira eu vou estudar 3 horas a aula inaugural, porque a aula é grande, vou fazer aqui mais 3 horas de ler lá o teste de competências, mais 3 horas da aula 5 da disciplina estendida. Ah, não, vou botar aqui aula 1, terça-feira, aula 2. Ah, 3 horas é muita coisa, Luciana? Não sei. Vai depender do seu ritmo de estudo. Pode ser que tenha disciplina que você não tenha necessidade de cumprir 15 horas semanais. Mas a gente fez um planejamento de estudo de 15 horas para totalizar as 60 horas. Mas é você que vai decidir como é melhor. E eu faço o seguinte: conforme eu vou cumprindo, eu vou riscando. Aí eu escrevo lá qual é o mês, qual é o nome da disciplina, qual é a minha carga horária que eu tenho que cumprir. Lembrando que é uma média, você pode fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos. E cada atividade que eu vou fazendo, eu vou ticando. Para mim, funciona muito bem.
Para os alunos que passaram, tem funcionado, experimenta. E existe essa daqui, que é o semanal, que ao invés de ser nesse quadrinho aqui que vai te apresentar a semana toda, tá vendo? O mês todo a partir dos dias aqui do lado, ó, 3, 4, 5, 6, 7, vai apresentar para você a semana e a carga horária daquela semana. Por que que isso é legal? Porque quando terminar o mês, você vai olhar, poxa, botei muitas horas para estudar determinada aula. Não preciso de tanto, eu estudo em menos tempo, ou eu botei muito pouco, preciso de mais tempo. E aí é uma ferramenta que você precisa desenvolver, que é o seu autoconhecimento, não só para questões pessoais, mas para suas questões de estudo. A gente vai ter uma aula com o professor Flávio só sobre planner, mas eu já estou antecipando isso para vocês. A gente fez uma aula também que deu muito certo, que eu posso mandar para vocês, e a gente pode fazer para vocês, que foi sobre o uso do chat GPT para organizar o estudo. Você pode subir o livro didático e colocar, olha, eu tenho que estudar tantas páginas da unidade 1 e 2 na primeira semana. Ele monta um cronograma para você. Olha, página tal, 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 no dia tal, tantas horas, que ele faz uma média. E ele já organiza esse planner que a gente está mandando você organizar, sugerindo, né, mandando, e ele já organiza todo bonitinho para você. Sei que são muitas informações, então essa tela aqui você precisa guardar. Vou mandar esses slides para você. Se perdeu, pede ajuda. Você pode pedir ajuda como? No portal do aluno, serviço de atenção à ocorrência, por e-mail, pelo grupo de WhatsApp ou nos meus plantões de atendimento. Eu sempre falo para o aluno, tá com dúvida? É 1h da manhã? Pode mandar lá no WhatsApp. Eu não vou responder 1h da manhã. Se eu estiver online, eu até respondo, não me incomodo não. Mas tem os horários ali que eu estou ao vivo, que você pode ligar via Teams ou via WhatsApp, que eu vou conversar com você, a não ser que tenha uma fila para atendimento, porque pode ser que tenha, né? Então, esse telefone aí é o telefone que já está adicionado lá no WhatsApp. Esse e-mail é o meu e-mail profissional, né, que a gente utiliza aqui na Unileia. Os atendimentos são terça, quarta e quinta, terça de 7 às 9, quarta de 10 às 11 e quinta de 7 às 8. E nos intervalos das minhas outras atividades, eu sempre busco correr e atender o WhatsApp também, tá? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sei que são muitas das informações, né? Muitas mesmo. Mas antes de eu abrir para vocês tirarem qualquer dúvida, eu quero compartilhar com vocês um, um grupo, um núcleo nosso, que para a gente é muito importante. Eu quero que você leve no coração, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, né? É um núcleo liderado pela professora Nilza, que é um docinho, é um amor e eu vou deixar ela apresentar o núcleo para vocês, né? Deixa eu botar aqui o videozinho dela se apresentando para vocês. Gente, tudo bem? Eu sou Neilza Barreto, eu sou psicóloga aqui da instituição, eu sou do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e eu estou aqui, aliás, o NAP existe para ajudar vocês. O NAP existe para ancorar. Sabe, âncora é aquilo que te sustenta para estabelecer uma ancoragem, para você não, né, para o navio não ir para longe, perdido, para estabelecer uma segurança, é essa a ideia da ancoragem. Você está se sentindo infeliz, está se sentindo triste, está com algum problema? Vai lá, entre em contato com a gente. Você está se sentindo perdido, sem saber como organizar as coisas da sua vida e colocar o seu estudo ainda? Tá? Entre em contato com a gente, tá? Você está precisando daquela motivaçãozinha toda semana, assim, no pé do ouvido, fortalecendo, aquela constância de afeto, aquele braço amigo toda semana, vem pra gente. Então, vou lá, vou te falar as atividades. Se você quiser, tá, encontros mais regulares, mais intimistas, você vai na ocorrência e pede apoio psicopedagógico, ok? Esse é um modelo. O segundo modelo, tá, que eu vou pedir para a Luciana encaminhar aqui para gente, para a coordenadora de pedagogia. Você entra no chat, melhor, você entra no link, tá, do link do WhatsApp. Repito, link do WhatsApp.
tá? Nesse link do WhatsApp, você vai entrar lá e vai ficar quietinha, quietinha. Que toda segunda-feira eu vou encaminhar aí sim o link do Teams para a gente conversar. São 20 minutinhos, tá? 20 minutinhos às 20 horas. Você não vai esquecer. 20 minutinhos às 20 horas, tá? 20 minutinhos às 20 horas. Aí, ali a gente vai. Eu vou dar dicas, tá? Motivacionais. Eu vou dar dicas de estudo. Eu vou ouvir vocês, tá? Eu vou dar dicas mais diretas, tá? Serão encontros mais diretos. Toda segunda-feira. Olha, as pessoas têm gostado muito. Fortalece muito você ter essa constância de carinho, de cuidado, de fortalecimento emocional. Tá bom? Conto com você. Tá? Ainda tem nosso encontro juntos no sábado, que são encontros quinzenais, tá? Onde a gente desenvolve vários assuntos. Bem-vindo, bem-vinda, e você não está sozinho, tá bom? Beijo grande. Atenção, futuros. Pronto. E aí, gente, muita novidade, né? Muita informação. Até aqui, alguma dúvida? Eu Algo que eu tenho uma preciso dúvida. esclarecer? Fala, Rebeca. Então, a minha dúvida é a seguinte: é referente à matéria extensiva. Por A exemplo, estendida, que é a práticas estendida, integradoras. Tá. isso. O que acontece? Ela abriu dia 28 aqui para mim, né? Dia 28, Uhum. a salinha, né? E como você falou que vai ser o mês que vem que para a gente vai abrir essa sala, eu não Não, entendi essa parte. mês que vem eu vou fazer um encontro para a gente conversar sobre essa disciplina. Pensa o seguinte, tudo que vocês fizeram antes foi bônus, porque oficialmente as aulas começam amanhã. Então, o próprio cronograma de atividade dessa sala estendida começa dia 16/9. O que você fez antes foi bônus, tá ótimo. Ah, Mas então tá como bom. vai começar? Tá ótimo, maravilhoso. O curso livre que você fez antes, beleza, você já pode colocar. A gente não vai cobrar agora, mas você já pode se antecipar, né, para facilitar o seu dia a dia e já mandar o certificado por lá. O que eu quis dizer é que a gente vai ter um encontro ao vivo para conversar sobre essa atividade da produção do plano de aula e da própria disciplina daqui a um mês. Porque na disciplina estendida a gente tem encontros mensais. Tem vezes que eu até faço quinzenais, depende muito da necessidade de cada grupo. Mas eu faço os encontros. E eu vou gravando os encontros lá e vou disponibilizando a gravação no fórum de informações. Tem gente que já vai assistindo as gravações e vão produzindo as atividades a partir das gravações. Beleza, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para vocês se concentrarem na disciplina mensal que vai abrir amanhã. Só Não, para vocês entenderem a lógica. Mas quem já é, entendeu e quiser fazendo os dois, beleza, perfeito. não, é essa porque lá no cronograma estava assim, abril dia 27, aí daqui a um mês, não tinha uma data certa que nem esse cronograma que você botou aqui. Isso é E eu, genérico. isso, é meio genérico, assim, eu falei assim, gente, será que como não está valendo, ou se está valendo, eu estava meio pirando nessa Não, parte. não se Então agora preocupa. vai ter um cronograma com datas ali, Vai. a Eu vou partir de divulgar amanhã. para vocês por e-mail e por fórum. Não se preocupa. Ah, entendi. Era É essa porque a minha nessa dúvida. sala você vai encontrar todos os alunos do primeiro período. Por isso que aquele calendário que está ali é genérico, é justamente para vocês se conhecerem e até fazerem trabalho junto, caso vocês queiram. Luciana, Oi, Dani. boa noite. Deixa eu só te fazer. Meu telefone ele tinha. Eu não estava ouvindo Ficou mudo, vocês. né? Eu tive que reiniciar ele. E eu estava com dúvida sobre esse certificado. Que quando Do eu curso clico. livre. Isso, quando eu clico para ter que abrir ele não abre. Mas já está finalizado. O Então, curso já está finalizado. eu tinha finalizado o da aula. Que tu tem que fazer, tipo, agora me deu branco,
avaliação. Fazer tipo um cronograma de aula. Aí eu fiz o cronograma de aula e consegui enviar. Aí a próxima etapa é esse certificado. Quando eu clico lá, ele não abre nada. Peraí. Esse certificado, ele é referente ao curso livre, que está lá, que é o curso de nivelamento. Então, você precisa realizar o curso livre que está lá no portal. Aí você baixa o certificado. É isso que você não está conseguindo fazer? No caso, eu clico para mim, no caso, fazer esse certificado que estava mandando fazer e depois enviar. E eu não sei onde ele está. No caso, eu clico nesse certificado de nivelamento, ele não Então, abre olha nada. só, Aí, você não está clicando no certificado, você está clicando na atividade da sala de aula. Não é isso? E não vai ter nada ali para você baixar. Você precisa primeiro fazer o curso livre, porque ali é só para você enviar o certificado já do curso realizado. Você tem que sair da sala, ir lá no portal do aluno, naquela parte da frente, logo do início, e escolher um daqueles 4 cursos livres que estão disponíveis lá. Escolher o curso, você vai ter que fazer o curso, ser aprovada no curso, aí vai aparecer um certificado para você. Esse certificado você pode guardar para a vida, botar no seu currículo, fazer o que você quiser. Mas vai baixar esse certificado e mandar lá na sala de aula. É isso. tá. Então eu tenho que ir no manual do aluno, né? Não, portal do aluno, cursos livres. Mas olha só, Dani, qualquer coisa, não foca nisso agora, foca na disciplina mensal, que quando a gente tiver o nosso encontro ao vivo, eu faço esse passo a passo com você e te mostro. Não se Tá bom. preocupa, Tá bom, então. Porque tá? no caso, eu já estou aí, no caso, e mesmo assim eu estou tendo dificuldade nesse certificado de nivelamento. Não, mas é por conta disso. Você precisa ir lá no curso livre e fazer o curso livre, porque ali você não vai baixar o certificado. Ali você tem que enviar o certificado do curso realizado. Tá. E eu já fiz as aulas e deram tipo umas notas. Mas aí é isso que eu estou falando. Eu não estou conseguindo achar onde eu pego, no caso, para mim ter que fazer o certificado. Porque você precisa fazer o curso livre. Ali você vai enviar o arquivo já pronto do certificado com a aprovação de um dos 4 cursos livres que tem lá no início do portal do aluno. Tá bom. Tá? Tá Mas bom. qualquer coisa, se você. Assim, a gente vai ter um encontro para falar sobre essa disciplina que é estendida daqui a um mês, mais ou menos, né? Ambiente profissional ou práticas integradoras. Mas, se você estiver ansiosa, porque tem isso, né, gente? Uma coisa é o tempo do outro, outra coisa é o nosso tempo. Não, Lu, eu quero fazer agora. Eu vou mandando as imagens para você e vou te mostrando como é que faz, tá? Tá bom. Mas é isso, sem erro. Entrou no portal do aluno, vai ter ali um local chamado Cursos Livres. Quando você clicar no curso livre, vão aparecer 4. Você vai escolher um, não precisa fazer os 4 agora, escolhe um. Aí você vai fazer aquilo ali como uma das tarefas avaliativas da disciplina estendida, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Que a dúvida vai aparecer amanhã quando a sala de aula abrir, né? Mas pode deixar que eu vou ficar grudada no telefone e WhatsApp, qualquer coisa vocês mandem. E mandem porque um pode ir ajudando o outro também, tá, gente? Porque tem gente que já Outra veio... dúvida. Pode falar, Rebeca. Então, a partir de amanhã, então, que a gente oficialmente, né, porque oficialmente a gente começa a estudar, né? Isso. Então, esse circuito inicial, a gente tem uma semana para a gente estudar as 15 horas semanais, né? Isso, na mensal. Na mensal. A gente tem Isso. uma semana para a gente estudar as aulas semanais, né, às 15 horas. Aí, nessa semana, no caso, a nossa semana começa a partir da terça-feira, né? Conta, Isso. de terça-feira. Então, no final dessa semana, a gente... não estou vendo a data, estou falando, sim, teria Geral. a avaliação, né? A avaliação já vai estar aberta ali para você. A Entendi. gente, vamos supor, tem gente que chega e fala, tá muito fácil, vou fazer. Beleza, né?
É você com você mesmo. Ou, de repente, está muito ansioso, muito empolgado, estudou tudo, quer fazer a atividade antes de uma semana. Pode? Pode, porque a atividade já vai estar aberta ali para você. A gente é que sugere, para você não se enrolar, que você faça nessa primeira semana. Você pode optar, por exemplo, de estudar tudo primeiro e fazer as atividades depois. Pode. A gente é que sugere para você ir respeitando aqueles cronogramas, porque Uhum. é a probabilidade de você se dar melhor. A gente quase dá 100% que você consegue lá assegurar que vai ser melhor para você. E você Mas, identificar também se você tem alguma dificuldade. Acontece muito de alunos descobrir que tem dificuldade de aprendizagem assim. Acham que está entendendo tudo, né? Aí quando vai para avaliação, errou tudo. E aí agora? Imagina se você fizer tudo de uma vez só. aí, no caso, isso é as avaliações mensais. A estendida já não. O circuito inicial teria um mês, no caso, né? Exatamente, exatamente. Temos um mês para a primeira e a segunda Isso aí, módulo, por exemplo, né? Isso que está exatamente. na minha Primeira e cabeça. segunda aula. Isso aí, E temos um mês, então, para tranquilizar nosso coração. isso. Agora, depois vocês vão ver, né? E vocês me contem no segundo período se não vai ser assim. Vocês vão ficar tão seguros que vocês vão deixar tudo para o final. Não deixem para o final, porque a gente vai construindo as aulas das estendidas a partir das disciplinas planejadas naquele semestre. Então, você vai ver que uma coisa ajuda a outra. Eu sou eu sou muito ratinha assim, vou procurando sempre as migalhinhas, procurando. Então hoje eu fui no fórum e vi vários eu até indico para minhas colegas, né? Vai no fórum que ela dá uma dica muito valiosa de estudo de aulas gravadas, né? Eu comprei as minhas canetas coloridas, igual da Gente, eu professora. amo. Ó, depois eu mostro para vocês. Assim, cada um funciona de um jeito, né, Rebeca? Eu vou partir Isso. de onde funciona para mim. Tem horas, eu falo isso nas aulas, né, que eu fecho os olhos, assim, eu tenho que saber onde é que está determinado conteúdo. Eu fecho os olhos, eu lembro da cor. Aí minha mente vai guiando. Ah, esse assunto tal, estava na página tal, sublinhei da cor tal. Ah, a resposta é essa. É Normalmente a bem. gente que é de humanas é assim, né? Então, assim, eu gosto, pego muitas dicas, gosto de ver, sabe? E eu sou muito visual, né? Eu Então, também. eu preciso de ter coisas para me guiar, né? Então, sugiro a minhas colegas de turma, né, a assistirem essa aula de métodos de estudo que você fez. É muito Dicas, né? bom, Algumas né? dicas. Muito São bom. dicas. Essa do chat GPT também foi muito boa, eu aprendi muito. Eu não sabia que a gente podia construir o planner a partir das necessidades, né? Dessa do chat GPT, foi o professor Fábio Maia que fez com a gente. Ele subiu o livro didático e o cronograma de atividades. Aí ele colocou assim no comando chat GPT, construa um cronograma de estudo baseado no livro didático e nos prazos apresentados nesse cronograma. E aí, caramba, gente, é fantástico. Ele trouxe assim, olha, 25 páginas por dia, o horário, um barato. Eu fiquei assim encantada. Então, assim, o bom da gente fazer o encontro ao vivo é a gente conversar e descobrir essas possibilidades, né? Muito bom mesmo. É bom Tô mesmo. amando. Ai, que bom, fico feliz. Mas lembrando, amanhã, deixa eu só finalizar aqui a gravação, senão a gravação fica muito grande, aí desestimula o pessoal